Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo da Texel Service. Vocês vão assistir agora uma aula sobre análises iniciais antes de abrir um aparelho, certo? Basicamente sobre testes de carga, né, no circuito de carga e também das baterias. Essas aplicações podem ser feitas antes mesmo de vocês abrirem os aparelhos, isso com a aplicação de alguns equipamentos. Se você quiser se especializar nessa área e se tornar um diferencial no mercado de manutenção, não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e adquira nosso curso. Mas se você quiser receber mais aulas gratuitas, fique atento que amanhã tem mais. Pessoal, vamos começar agora a nossa aula. Nós temos aqui alguns equipamentos específicos para fazer essa análise. Nós sabemos que hoje existem vários tipos de aparelho no mercado. Existem aparelhos que nós temos fácil acesso à sua placa e temos aqueles aparelhos que são colados, que nós precisamos de toda uma técnica e alguns equipamentos, né? Por exemplo, a separadora para abrir, para poder fazer a análise. E também a gente não vai abrir um aparelho desse só para fazer a análise. Na verdade, né? Não há a necessidade de a gente abrir esses aparelhos. Com a técnica certa e o equipamento certo, nós podemos fazer uma análise bem básica inicial. É o que nós vamos fazer agora, a análise de bateria e circuito de carregamento dos aparelhos. Eu tenho aqui uma fonte com amperímetro e voltímetro. É uma fonte bastante comum no mercado hoje. Eu estarei disponibilizando o link para vocês adquirirem ela, certo? É uma fonte de 6 amperes, 6 portas USB, na qual as 6 portas em uso, ela vai dividir a amperagem. No caso, se eu carregar apenas um aparelho, os 6 amperes vai diretamente para o aparelho, certo? Mas um excelente carregador. Ele mostra a informação da amperagem e a voltagem que está sendo injetada no equipamento. Também vamos utilizar a placa de ativação. Ela faz basicamente a mesma função que a caixinha, que a fonte, certo? Porém com alguns detalhes que eu estarei explicando durante a aula. Eu tenho aqui a mesma placa, na qual eu adaptei um conector para a gente testar esse tipo de bateria, as baterias mais antigas, né? Vocês podem estar acessando o meu canal no YouTube, tem lá explicando como é que faz essa adaptação, certo? Essa fonte aqui ela é ligada em 220, mas essa plaquinha ela precisa de um carregador para funcionar. Eu estarei usando esse carregador aqui dessa marca aqui, Plug X. Ele é um carregador de 3,1 amperes. Então, pessoal, o primeiro procedimento que nós devemos fazer para testar uma bateria e a parte de carregamento de um celular, vou fazer o primeiro teste aqui com o celular, que a bateria sai. O cliente chega reclamando, né, de que o aparelho não está durando nada, ou não está carregando, ou não liga, certo? Tudo relacionado à parte de carregamento. Às vezes o aparelho não liga, ele pode achar que não está carregando, né? E o aparelho não dura carga, ele pode achar que é a bateria. Então nós podemos fazer esse teste nesse acessório para a gente logo sanar a dúvida do cliente e passar um orçamento direto. Se eu pego um celular, por exemplo, como um Samsung desse daqui, que ele é totalmente colado, né? A frontal dele é colada, eu não vou ter que abrir ele para passar um diagnóstico para o cliente. Com esse equipamento eu posso identificar os sintomas dele apenas utilizando a amperagem do celular, certo? Pessoal, primeiro a gente tem que saber que um celular, certo? Quando está carregando, chega um celular na sua assistência, ele está totalmente descarregado, certo? Quando ele está carregando, ele carrega em torno de 1.000 a 1.200
miliamperes de marcação na fonte, certo? Quando o celular está em perfeito carregamento, no caso, totalmente descarregado. Então, se eu conecto um celular totalmente descarregado, certo? Você vê que aqui está dando em torno de 400 miliamperes, 380, né? A gente tem que entender que numa fonte de 3 dígitos, certo? 100 é igual a 1000, certo? 0,10 é igual a 100, certo? No caso aqui, 60 igual a 600. E assim sucessivamente. É só a gente adicionar um zero na frente, certo? Ficamos ligados a essa informação, que uma fonte de 3 dígitos, você acrescenta mais um zero. Então podemos ver que ela está carregando em 380 miliamperes, porém esse aparelho tem 51% de carga, certo? Se ele tivesse totalmente descarregado, a amperagem aqui ia mostrar um valor bem alto, como eu falei. Ia mostrar em torno de 100. 100 é, no caso aqui numa fonte de 3 dígitos, 100 é 1000, 120 é 1200. Como esse celular está com 51% de carga, você vê que aqui também está dando 390, como se fosse a metade do 100, né? Porque se ele estivesse totalmente descarregado, aqui daria 100, certo? Certo que esse celular aqui está em perfeito estado, ele não tem nenhum defeito, é só para vocês verem o exemplo, certo? Proporcional à amperagem que iria mostrar aqui de 100, 50%, só deu aqui 400, certo? Se esse celular aqui estivesse com problema na porta do celular, colocasse e não desse nada na fonte, no caso aqui eu conectasse ele na fonte e desse zero, você poderia já diagnosticar que o defeito seria na entrada do aparelho, porque não há comunicação, certo? Não há comunicação com o cabo com o aparelho, né? No caso, com a fonte, através do cabo com o aparelho. Então, a amperagem seria zero. Geralmente, esses aparelhos estão com mau contato, você pode dar uma mexidinha aqui no conector e a amperagem aqui na porta 1, na qual o cabo está conectado, ia ficar alternando entre zero e uma amperagem qualquer, no caso, uma amperagem mais alta, né? Você pode fazer isso, pode fazer uma análise visual, fazer uma desoxidação, uma limpeza, e se por acaso, ao conectar, a amperagem voltasse, você já detectava que o defeito era na entrada do celular. Pessoal, nós sabemos que hoje existem muitos celulares que estão colados, né? Com a bateria colada, precisa de uma ativação. Se você pega um celular desse aqui, por exemplo, um Samsung, que a bateria está colada, que você não tem como abrir ele, certo? Você vai fazer o mesmo procedimento. Eu estou aqui com o cabo na porta 6, a última porta. Vou colocar o cabo. E ele vai dar em torno aqui de 460. Eu senti o celular vibrar, certo? Senti o celular vibrar. Então já posso deduzir que ele acionou o carregamento. A porta da amperagem aqui, ó, está bem alta, ó, 1600. Então, esse celular provavelmente está todo descarregado, certo? E não mostra nenhuma imagem na tela, certo? Não mostra nenhuma imagem. Então, o que é que eu posso deduzir? O celular está carregando. Amperagem alta. Quando eu conectei o cabo, vibrou. Certo? O celular vibrou quando conectou o cabo. Eu posso aguardar
né? Eu posso aguardar, ver se vai mostrar aqui alguma imagem na tela. Só vai mostrar a imagem depois que a bateria atingir a tensão inicial. Se não mostrar, eu já deduzo aqui que o problema é no display, certo? Eu já falo para o cliente que o problema aqui pode ser o display. Porque se eu pego uma situação dessa daqui, vou ter que abrir o celular só para ver se é o display, não tem sentido. Eu falo para o cliente, ó, fiz a análise no seu aparelho, a amperagem está normal, como se ele estivesse carregando, senti ele vibrando, porém não dá imagem. Se o reparo for o display, custa tantos reais, né? E você passa o orçamento só pela análise na porta de entrada do conector do carregador, certo? Tem um outro modelo aqui também. E outra coisa, pessoal, eu já fiz esse diagnóstico, eu já sei que esse celular aqui, o modelo, eu já fiz o diagnóstico, eu já sei que esse celular aqui está com defeito no display, certo? Pegar outro Samsung aqui também colado, vou colocar o cabo. Aqui na porta 6, certo, pessoal? 450. A amperagem também está bastante alta. Vou apertar aqui o power, não deu imagem. Provavelmente esse celular ele está com já está com alguma carga, porque se ele tivesse totalmente descarregado, ele daria acima de 1000, certo? Ó, o celular vibrou, porém não dá imagem. É um celular que está bastante quebrado, todo danificado, certo? Então nessa situação aqui, dá para mim, através dessa análise, saber, né, que o celular está, a parte de carregamento está em perfeito estado, né? Eu apertei o pau, ele vibrou, está ligando, porém não mostra imagem. Por acaso, se eu tivesse conectado aqui, após a queda, né, tivesse conectado o cabo e o celular desse uma amperagem bem baixa, ou não desse nada de amperagem, poderíamos deduzir que após a queda ele possa ter danificado o conector de carga, ou a bateria, ou algum componente interno na placa. Pessoal, fiz alguns testes para vocês, que celular quando a amperagem dá alta, certo? Amperagem alta, porém não mostra imagem, tudo indica que é o display, certo? Se o celular estiver colado, né, a bateria colada, e esses aparelhos colados, eu não vou abrir um aparelho desse só para fazer a ativação, você pode estar conectando nesses carregadores que tem a amperagem bem mais alta, celular com a bateria colada, né, sem receber carga, um celular que eu não tivesse acesso à bateria, ele mostraria aqui a amperagem bastante alta, certo? E você pode deixar ele nessa fonte aqui, pelo menos uns 5 minutos, 10 minutos, que a bateria vai começar a carregar. Como ele é um carregador com amperagem bastante alta, ele vai forçar o carregamento, né? Vai forçar a amperagem na bateria e ela vai começar a carregar, sem a necessidade de você ter que abrir o aparelho, né, para poder fazer a ativação fora do aparelho. Também é uma maneira de você cobrar um valor por esse serviço, né? Porque você tem um equipamento e detém do conhecimento. Certo? Também eu faço muito isso aqui na minha assistência técnica, esse tipo de ativação com esses aparelhos colados que não tem como abrir. Então esse equipamento ele serve também para fazer a ativação de bateria. Então eu falei para vocês algumas variações de amperagem de aparelhos que estão com funcionamento bom no setor de carga, mas porém não apresentam imagem. Agora, celulares realmente com defeito no carregamento, como é que ele se comporta? Certo? Eu já tinha falado que quando eu conecto e não há nenhuma comunicação, estou usando aqui a porta 1, quando eu conecto e não há nenhum tipo de comunicação, a amperagem aqui dá praticamente zero, certo? Zero. Então, pode ser que haja um mau contato na entrada, a entrada esteja danificada. Você faz uma análise visual, faz uma limpeza e vê se volta para carregar, certo? Agora, geralmente, quando esses aparelhos de bateria interna estão com defeito na bateria realmente, como é que ele se comporta? Ó, vou mostrar aqui para vocês.
conectei aqui, dá uma amperagem bem baixa, ó. 8 amperes, 9. Né? Zero. Você vê que a amperagem ela fica oscilando bem baixinha. Então, pode ser, né? Nesse caso, o defeito pode ser na bateria. Eu estou falando de aparelhos colados, certo, pessoal? Esse defeito pode ser na bateria ou no próprio circuito de carregamento. Com essa amperagem baixa aqui, ou se ela não está reconhecendo a bateria, né? Está reconhecendo o carregador no conector, mas não reconhece a bateria. Porque a bateria pode a bateria pode estar morta, não recebe mais carga, então ele dá amperagem bem baixa, certo? Uma amperagem realmente bem baixa. Celular bom, ele vai dar em torno de 1000 acima, certo? Dependendo do estado da bateria, ela pode estar totalmente descarregada, né? Ela pode estar totalmente descarregada ou com pouca carga. Então ela vai dar sempre... Olha aqui a comparação, viu? Vamos fazer aqui a comparação. Se ele estiver totalmente descarregada, ele vai dar acima de 100. 100 no carregador de 3 dígitos é 1000 no carregador de 4 dígitos, certo? No caso, 1000 amperes. Se por acaso esse celular tiver com 50% de carga, como eu fiz a demonstração, então ele vai dar em torno de 50 miliamperes. Mas o cliente ele só vai lhe procurar se tiver... Geralmente os clientes eles só lhe procuram com a bateria totalmente descarregada, né? Ele não vai lhe procurar com meia carga, a não ser que o celular esteja consumindo muito rápido. Certo, pessoal? Então, celular bom, consumo acima de 100 miliamperes na fonte. Certo? Um celular com conector ruim, 0 miliamperes. Certo? Opa, aqui é 2. Certo? E 3, celular com defeito na bateria ou no carregamento. Aqui vai dar em torno de 0,08 a 0,20 miliamperes. Certo? Celular bom, a amperagem dá bem alta. Ele pode estar bom, porém a bateria pode estar colada, né? A bateria pode estar colada, precisando de uma ativação, a bateria interna, ou então com o display quebrado, não mostra imagem. Certo? Celular com conector ruim vai dar 0. E o celular com defeito no carregamento vai dar entre 8 e 20 miliamperes. Pessoal, só mais um teste aqui, com a plaquinha adaptada aqui para essas baterias. Ela sem cabo, ela funciona como um voltímetro, ó. Podemos ver que ela está aqui com 3,8 volts. 3,8 volts, certo? Então, se ela está descarregada aqui, 3,8, a amperagem dela total é 1.500 miliamperes, certo? Vou colocar aqui o carregador. Então, é para dar na plaquinha 1.500. Você vê que ela dá 0 miliamperes. Então, essa bateria ela pode ter voltagem, mas não tem amperagem. Então, você já condena ela, certo? Faz aqui o teste com outra bateria. Essas baterias, a gente tem... Às vezes, nós não ficamos atentos o que acontece com essas baterias, mas a bateria do celular pode dar vários problemas, certo? Celular reiniciando, celular apagando durante a ligação, carregando de uma hora para outra, está com 50%
de repente apaga. Ó, eu tenho uma bateria aqui com 3,53 volts. Ela é uma bateria de 1.500 mAh. Então, se eu coloco o carregador na fonte, é para dar aqui 1.500. Ó, você vê que não dá nada. Então, são baterias que não tem mais nada de amperagem. Você faz esses testes, você já evita de estar abrindo o celular à toa. Porque a bateria em si, ela dá muitos defeitos no aparelho. Você diagnosticando da maneira correta, você faz a substituição da bateria do cliente e já soluciona o problema. Pessoal, então ficamos aqui com essa aula, algumas dicas de diagnóstico de carregamento, tanto do aparelho como de bateria. Fiquem atentos que amanhã teremos mais conteúdo gratuito para você.